Que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que esse é o melhor lugar para nós estarmos hoje. Hoje uma noite especial, noite de Santa Ceia, né? Noite de renovar o nosso compromisso e a nossa aliança com o Senhor. Não tinha outro lugar melhor para a gente estar que não seja esse aqui, né? Glória a Deus por mais um domingo em que a gente pode estar aqui junto com os nossos irmãos. É um privilégio para nós, né? Podermos estar juntos. E que coisa boa é louvar a Deus, né? A gente entra aqui, não sei quantos já passaram por essa experiência, mas às vezes a gente entra nesse lugar, a gente chega aqui preocupado, a gente chega aqui ansioso, às vezes a gente chega triste, e a gente começa a louvar a Deus, e isso tudo some, né? A gente esquece todos os nossos problemas, a gente sente essa liberdade, né? De estar na presença do Senhor. Como é bom louvar, como é bom dançar na presença de Deus. Isso vai libertando a nossa vida. Então hoje, né, nós somos escalada para estar trazendo a palavra. Semana passada veio a Renata, né? Faz mais ou menos, como ela disse na semana passada, mais ou menos um mês que o pastor nos chamou e nos deixou encarregado, né, de estarmos aqui. E para nós sempre é um desafio, né, estarmos aqui, mas a gente está aí para fazer a vontade de Deus, né? Então hoje eu trouxe, né, trouxe da minha casa aqui um controle remoto. E eu acho que todos nós temos algum controle remoto em casa. Na verdade, hoje, muitas coisas a gente consegue controlar, a gente domina pelo controle remoto, né? É o controle da TV, é o controle do ar-condicionado, o controle do alarme do carro, controle lá do Xbox, enfim, que outros controles que vocês têm em casa? Às vezes a gente tem aquele monte de controle, né, em cima lá da estante, aquele monte, às vezes a gente até se atrapalha, não sabe o que é para o que ali, né? Então, o controle remoto é uma facilidade, né? Veio como uma facilidade para a nossa vida. Eu lembro que quando nós casamos, eu e o Fabrício, a nossa TV, a gente tinha uma TV de 14 polegadas que a gente ganhou, já era usada, assim, e não tinha controle aquela TV. Então, cada vez que a gente estava lá deitado, olhando TV, aí queria trocar de canal, vai lá tu, não, vai tu, vai baixar o volume, não, vai tu, né? A gente ficava assim, empurrando, assim, porque não queria levantar, às vezes a gente estava deitado até e não queria levantar para ir lá mexer na TV. E abençoado quem inventou o controle remoto, né, que facilita em tudo a nossa vida. Às vezes até nos portões de casa, né, a gente está chegando com o carro, só aperta o controle, abre o portão. Que maravilha, que facilidade, né? Mas enfim, né, hoje eu queria falar algo que a gente tem visto muito, né, nas mídias, no Facebook. A gente toda hora a gente se depara com isso. Hashtag Deus no controle. Muitas vezes a gente lê isso no Facebook, não é verdade? Durante o dia, nem sei quantas vezes a gente vai passando ali e vê isso. Hashtag Deus no controle. Mas esse é o título da nossa mensagem de hoje. Hashtag Deus no controle. Será? Será? Essa é uma pergunta que quero que vocês fiquem pensando nessa pergunta, até o final a gente vai voltar aí, né? Eu fico me questionando quando eu olho essa hashtag Deus no controle. E quantas vezes nós também colocamos, eu já coloquei também isso lá no Facebook, hashtag Deus está no controle, hashtag Deus está aí. Mas aí eu me pergunto, né, será? Né? Então, isso que eu quero que a gente medite nessa noite, né? Na verdade, quando nós estamos com o controle na mão, o que vocês sentem quando vocês têm um controle na mão de vocês? Pensem em alguma coisa que vocês sentem quando tem um controle aí, quando estão segurando o controle. O que vocês sentem? Poder, conforto, domínio, preguiça, alegria, né? Nós sentimos que estamos dominando, está tudo dominado quando eu tenho esse controle na mão, né? E o que a gente pensa, né? A gente costuma sempre falar, né?
Está tudo sob controle. Nós muitas vezes falamos isso durante o nosso dia. Está tudo sob controle. Essa frase chega a dar vem como um alívio, né? Não, está tudo sob controle. Né? A gente está sempre falando isso, né? Mas, pode passar, por favor, Laura. Eu não sei quantos já assistiram esse filme, Clique. Quantos lembram desse filme? É um filme já bem passado. Acho que, se não me engano, é de 2006, 2008. É uma comédia. Quantos assistiram já esse filme? Quem não assistiu, eu aconselho que assista. É uma comédia, é um filme muito bom. Assim, a gente dá boas risadas, mas é um filme que tem uma mensagem muito, muito interessante assim, para a nossa vida. Né? Então, nesse filme, ele se depara com uma situação. Na verdade, ele diz que está cansado das situações lá, do dia a dia, cansado da vida dele, e aí ele consegue, então, um controle remoto, em que ele pode dominar, ele pode fazer o que ele quiser com as situações, com a vida dele, ele tem o controle de tudo, com aquilo na mão. E aí começa o desenrolar da história, né? Então ele começa, quando eles estão brigando, o casal começa a brigar, a mulher começa a discutir, ele vai lá e aperta no pause. Ela fica paralisada, né? Pulou aquela briga, né? Então ele pula situações, ele volta a situações antigas da vida dele. Então ele passa todo o filme assim, né? Controlando o que ele quer com esse controle que ele tinha nas mãos. Mas depois, no final, né, ele acaba vendo quanto ele perdeu da vida dele, né? E quantas coisas erradas ele fez, porque ele pulou, ele avançou, ele deixou de viver muitas coisas porque ele controlava do jeito que ele queria. A situação começava a incomodar, ele ia lá e mudava aquela situação como ele bem entendia, porque ele podia fazer qualquer coisa com aquele controle que ele tinha na mão. Né? Então, às vezes eu fico pensando, quando a gente fala, né, ali, hashtag Deus no controle, será que é Ele que está no controle? Às vezes eu fico olhando, né, cada situação assim, e as pessoas colocam hashtag Deus no controle, mas será que foi Deus? Ou será que sou eu que estou no controle? E é isso que eu quero que a gente reflita nessa noite, né? É Deus que está no controle ou sou eu que estou no controle da minha vida? Porque às vezes a gente quer caminhar com Deus, a gente quer andar com Deus, mas não quer entregar o controle para Deus. Às vezes a gente entrega um pouquinho e pede de volta. Esconde, não vou dar esse controle para Deus. Esse controle é meu. Né? É natural do ser humano. Todos nós temos esse desejo de querer controlar as coisas. Né? De repente, tu está aí pensando, mas eu sou muito mal porque eu quero controlar, coisa boa poder controlar. Né? Todos nós temos dentro de nós, é natural do ser humano sentir esse desejo de querer controlar, de estar no controle das situações, controlar as pessoas. Muitas vezes nós queremos controlar, dominar as pessoas. E nós temos esse desejo, né? Mas a gente precisa ver se realmente nós estamos entregando o controle da nossa vida para Deus ou se nós estamos com o controle. Às vezes a gente entrega, bom, Deus, eu vou te entregar aqui o controle, mas aqui, nessa tecla aqui, tu não aperta, tá? Não, mas essa aqui também não. Essa aqui tu pode apertar. Não, mas essa aqui tu deixa para mim, porque eu sei a hora que eu quero apertar essa tecla aqui. E assim a gente fica nesse vai e volta, né? O que a gente precisa entender é que Deus, Ele nunca vai pegar o controle da nossa vida sem que a gente permita. Ele espera que a gente entregue esse controle para Ele. Ele nunca vai vir e vai puxar da nossa mão o controle. Ele deixa que a gente decida se queremos ou não entregar o controle da nossa vida e das situações para Ele. Estar no controle, né, ou quando a gente pensa que está no controle, gera alguns sentimentos, né, de sensação de poder, gera o sentimento de superioridade,
né? Tá tudo aqui, eu comando tudo, eu que decido quando cada coisa vai acontecer, eu estou no controle. Na verdade, esse estar no controle significa lá no fundo que nós temos medo, nós temos insegurança lá dentro. Temos medo que as coisas não saiam do nosso jeito. Achamos que o nosso jeito é o melhor das coisas acontecerem, que nós sabemos o que é melhor. E é por isso que nós queremos estar no controle das coisas. Então a gente tem medo de entregar esse controle, porque nós queremos estar, sabe aquelas pessoas que têm que estar sempre ali de olho em tudo, sempre controlando tudo? Porque elas têm medo, né? Tem medo que a outra pessoa, pessoas que não conseguem delegar às vezes tarefa, né? Às vezes até no trabalho a gente se depara com isso, pessoas que não conseguem delegar tarefa para outras pessoas. Ficam sempre na volta controlando, porque não confiam, na verdade. Pensam que a outra pessoa não vai fazer bem feito, não vai sair do jeito que ela gosta, que ela considera o jeito correto de fazer. Né? Porque quem tem pessoas controladoras acham que o seu jeito é o certo de fazer as coisas. Então, por isso, não delegam nada, não deixam ninguém fazer nada. Né? Nós não conseguimos abrir mão daquilo que a gente domina, né? Aquilo que a gente pensa que é dono. E um exemplo disso são as pessoas, a nossa família, as pessoas que a gente ama, né? Eu amo isso, então eu sei o que é melhor para essa pessoa. Eu quero controlar a vida dela, né? E um dia eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, e nós estávamos todos conversando e essa pessoa dizia assim, até aqui eu achei que eu tinha o controle de tudo, que eu tinha o controle da minha vida, que eu controlava todas as situações, que eu controlava a vida de todos da minha família. Eu achei que estava tudo ali, no meu controle, eu olhava tudo, estava sempre supervisionando, tinha tudo no meu controle, achava que tinha. Quando daqui a pouco aconteceram várias situações que ela se deu por conta que estava tudo mal, ela não estava. Né? Ela não consegue controlar a vida das pessoas. E ela dizia assim, hoje eu reconheço que eu não consigo controlar a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, isso não é para mim. Porque quando a gente quer controlar a vida das pessoas, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, às vezes nós queremos controlar, nós estamos querendo fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Então, cuidado, muito cuidado. Não queira ficar controlando. E sabe que foi a partir desse dia que a gente estava conversando e que Deus me falou, né, através dessa pessoa, Deus me falou, e foi ali que Deus começou a falar comigo e a me trazer palavras, e a me trazer coisas para essa mensagem. Porque eu, assim como todos nós, tenho também essa tendência de querer controlar as situações, controlar as pessoas. Então, naquele dia que a gente conversava e essa pessoa falou isso, ela disse, eu achei que eu tinha o controle das pessoas da minha família. Eu achei que estava tudo bem, que eu controlava todo mundo, que todo mundo fazia o que eu mandava, o que eu determinava. E ali, Deus me deu, sabe, o controle, sabe? Como nós estamos errados quando queremos controlar a vida das pessoas. Esse não é o nosso papel. Essa não é a nossa função. Sabe o que acontece quando nós assumimos esse papel? Nós ficamos exaustos, cansados, frustrados, sofrendo, porque as coisas às vezes saem lá do nosso controle, porque essa não é a nossa função. Quem sabe muitos hoje chegaram aqui se sentindo cansados, exaustos, porque estão querendo, de repente, controlar pessoas, controlar situações, fazer o papel de Deus. E toda vez que a gente quer fazer o papel de Deus, é isso que vai acontecer, porque nós não temos poder para isso. Nós somos falhos, somos limitados. Esse é o papel de Deus. Controlar é o papel de Deus.
E nessa mesma conversa, essa pessoa dizia assim, com tudo isso que aconteceu, com tudo isso que se deu na minha família, eu comecei a entender que quem melhor do que Deus para controlar a minha família, controlar os meus filhos, controlar o meu esposo, controlar a minha vida. Ela dizia, quem melhor do que Deus? Quem melhor do que Deus para saber o que é melhor para a vida da tua família? Quem melhor? Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus, a gente acha que a gente sabe mais, a gente sabe o que é para aquela pessoa fazer, o que é melhor para aquele fazer, para aquele outro fazer, que esse tem que fazer isso, tem que ir por este caminho, o outro tem que ir por outro, né? Não sabemos nada, irmãos. Nós somos muito limitados para querer entender o que Deus tem também para cada pessoa, a forma como Deus trata, como Deus trabalha em cada pessoa. As coisas que acontecem na nossa vida como tratamento de Deus, e nós precisamos largar o controle das pessoas, largar, solta, sabe? Não queira ficar fazendo o papel de Deus, solta o controle da vida das pessoas. Nós queremos muitas vezes andar com Deus, mas nós não queremos que Ele determine os nossos passos. Bom, Deus, eu vou andar contigo, eu te aceito como meu Salvador, como Senhor da minha vida, mas quem decide os meus passos sou eu. Deus não vai te impedir de fazer isso. Nós temos livre-arbítrio, Ele nos deixa fazer as nossas escolhas, decidir o que nós queremos fazer, por onde queremos andar. Mas é arriscado. É muito arriscado a gente querer andar pelas nossas vontades, querer determinar os nossos passos, né? Às vezes nós queremos controlar a Deus, tem vezes que a gente controla as pessoas, queremos ser Deus naquelas pessoas. Em outros momentos nós temos a petulância de querer controlar Deus. Ah, mas eu nunca fiz isso, capaz que eu vou querer controlar Deus. Às vezes tu queres controlar Deus. Quantas vezes nas nossas orações a gente vai já determinando o que Deus é para fazer na nossa vida? Deus, faz isso, isso e isso, Deus. Age de tal e tal forma. Abre aquela porta. Não estamos aí querendo controlar Deus. Estamos querendo controlar a vontade de Deus. Quando a gente ora desse jeito. E essa semana eu li uma frase que me impactou muito a respeito de oração, que dizia o seguinte: o propósito básico da oração não é dobrar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a Deus. Consegui entender? Vou ler de novo. Eu não sei quem é o autor dessa frase. Eu li essa semana e gostei muito disso. O propósito básico da oração não é dobrar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a Deus. E quantas vezes nas nossas orações nós estamos querendo moldar a vontade de Deus à nossa vontade? E fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Querendo controlar a Deus. Determinando o que Deus tem que fazer na nossa vida. Há um tempo atrás tinha uma modinha aí, né? Que as pessoas falavam, determina na tua vida. Toma posse disso aí, determina. Não, determina isso aí. Ora para Deus determinando isso. Como assim, irmãos? Determinar o que Deus tem que fazer na nossa vida? Ele que sabe o que é melhor para nós. Quando é melhor fazer ou não fazer na nossa vida. Não fique querendo determinar o que Deus tem que fazer na tua vida. Ele é quem sabe, nós não sabemos nada. E a gente fica falando, como é que eu vou abrir mão do controle? Bom, tá, já sei então que eu querer estar no controle das situações, querer estar no controle das pessoas, isso não é para mim. Eu não posso assumir esse papel, esse é o papel de Deus. Mas então, como é que eu vou abrir mão desse controle? Né? Que esse é o chamado de Deus para as nossas vidas nessa noite. Abrir mão do controle. Né? Abrir mão do controle significa dependência total. Quando eu abro mão do controle, eu dependo.
Eu estou dependendo totalmente de Deus, né? E Deus prepara situações na nossa vida, quando nós temos essa tendência de querer controlar tudo, de estar em tudo, Deus nos prepara situações para trabalhar na nossa vida, né? E essa dependência total é uma profundidade de relacionamento. E, como eu disse para vocês, eu tenho essa tendência, né, de querer estar sempre vigiando cada situação e controlando cada situação. E aí Deus me fez virar, trabalhar por conta. Eu sempre trabalhei, 14 anos, trabalhei como empregada, tinha lá o meu salário fixo todo mês, eu sabia o que eu ia ter, o que eu não ia ter naquele mês de salário, né? Podia me programar e tal. E aí, quem trabalha por conta aqui vai saber, né? Que quem trabalha por conta, a gente depende totalmente de Deus. Porque a gente não sabe, não tem o controle do que vai acontecer naquela semana, naquele mês. Diversas vezes, irmãos, eu chego na segunda-feira, abro a minha agenda lá e me deparo com a agenda vazia. Não tenho nada anotado de encomenda para aquela semana. E aí tu pensa, né? O que eu vou fazer essa semana? Não tenho trabalho, né? Mas aí, tu depender de Deus, Ele te surpreende, né? Porque daqui a pouco começa o telefone a tocar e aparecer um monte de trabalho, né? Então, Deus vai fazendo essas pegadinhas com a gente, assim, né? Para a gente depender dEle. E porque quando a gente trabalha, né? A gente tem o nosso trabalho fixo, a gente sabe, tem ali no controle o que nós vamos ter naquele mês. Mas quando a gente trabalha por conta, a gente não tem mais esse controle, né? E uma outra situação, agora nessa semana no nosso grupo familiar, que sempre é muito bom, e essa semana, como sempre, foi uma bênção, assim, a gente pôde se abrir, compartilhar muitas coisas, e uma das coisas que a gente estava conversando ali era sobre ter experiências com Deus, né? Que a gente precisava buscar ter experiências com Deus, buscar ter mais experiências, né? Quantos já passaram por experiências com Deus? E aí eu fiquei com aquilo, né? Pensando, que experiências que eu tive agora, há pouco, assim, com Deus. E me veio essa situação, assim, que fala bem de dependência, né? De depender totalmente de Deus. Como vocês sabem, né? A maioria aqui sabe, há um pouco mais de 2 meses atrás, a gente se deparou com uma situação com o pai, uma situação muito delicada, uma situação que nos pegou de surpresa, como qualquer problema de saúde, né? Que a gente não espera. E a gente, né, ele vinha já fazendo alguns exames, tal, e foi internado para fazer um exame, e quando chegou lá, o médico já nos falou que a situação era muito difícil, muito delicada, que ele já ia ficar ali para fazer uma cirurgia, que era muito complicada a situação. Até então, todo o processo de médicos, de exames, né, eu falo nós porque incluo os meus irmãos, minha família, né? A gente sempre correu, a gente sempre estava junto, sempre ia junto no médico, né? Geralmente era eu que ia, gostava de estar junto, queria saber o que estava acontecendo, né? Ali, né? No controle da situação, querendo controlar, querendo estar ali junto, né? Aí o pai então foi internado, ficou internado em torno de uns 10 dias. E aí, nessa situação, a gente experimenta a total dependência de Deus, né? Porque até então nós fizemos tudo que estava no nosso controle. Pagamos todos os exames que iam pedindo para ser mais rápido, tudo. Vai em tal médico, a gente ia, tudo que mandavam a gente fazer, eu e os meus irmãos, nós fizemos tudo que nós podíamos fazer, tudo que estava no nosso controle, a gente fez. Chegou o dia da cirurgia, dia 27 de maio, o dia que a gente não vai esquecer. Aí, aquele dia, a gente foi cedo lá para o hospital, para que, antes que ele entrasse lá no bloco cirúrgico, a gente pudesse dar um beijo nele antes dele entrar. Aquele momento, a gente pôde experimentar a total
dependência de Deus. Porque a gente esperou ele ali no corredor, e claro, enquanto ele passava, a gente não demonstrava que estava preocupado, que estava nervoso, porque a gente não queria deixar ele também nervoso, né? E o meu pai sempre naquela serenidade dele, que eu dizia para ele: pai, como eu quero aprender contigo, tu é um exemplo para mim, né? Porque ele sempre naquela calma, que ele está aqui sentado, ele estava lá no hospital todo o tempo, né? Ele nos acalmava, né, às vezes. Então, aí ele entrou, né? A gente estava ali no corredor, todo mundo, né? Todos os meus irmãos, minha mãe. E quando ele entrou para aquele bloco cirúrgico, quando as portas daquele bloco cirúrgico se fecham, era como se Deus me dizia assim, ó: agora sai. Agora tu não tem mais o que fazer. Tu não está mais no controle agora. Agora sou eu que estou no controle. Tu não tem mais nada para fazer, não tem mais nada a teu alcance. Aí a gente fica lá sentado naquela... E quem já passou por isso, né, com algum familiar, sabe o que eu estou falando. Que depois que eles entram para dentro daquele bloco cirúrgico, aquela porta se fecha, tu não tem mais o que fazer. Porque até então a gente estava todo o tempo ali no hospital, a gente às vezes até riam, porque era um quarto que tinha mais gente, chegava a ter 2, 3 pessoas, assim, como acompanhante, que nem podia, e a gente estava sempre lá, a gente estava fazendo tudo que podia, todo mundo, mas quando ele entrou para aquele bloco, a gente experimentou a dependência total de Deus, porque a gente teve que entregar, ó, Deus, agora é contigo. Agora é tu que está no controle. Porque a gente não tinha mais o que fazer. A gente não podia estar lá dentro com ele, a gente não sabia o que estava acontecendo lá. E aquela ansiedade de toda uma manhã, de 6, 7 horas de cirurgia, sem ter uma notícia. E aí, essa manhã do dia 27 de maio, eu pude experimentar a total dependência de Deus. Porque a gente fica ali sentado, naquela sala de espera, tu te sente impotente, tu não tem o que fazer. Não tem nada mais que esteja no teu controle, a não ser confiar, a não ser depender de Deus, a não ser entregar o controle da situação para Deus. Graças a Deus, hoje o pai está aí, né? Está ali junto com a mãe. Glória a Deus por isso. Mas a gente entende, né, que quando Deus está no controle, Ele usa a situação para tratar nas nossas vidas. E naquele dia, Deus trabalhou muito na minha vida, porque todo o processo dele internar, todo o processo em que ele teve lá, eu estava sempre ali. A gente estava sempre ali, sempre querendo controlar tudo, sempre ali, corre para cá e vai para lá, sempre no controle, né? Mas aí chega naquela hora, Deus assim, sabe, Chiu, deu, agora é comigo. Agora tu só tem que sentar aí e esperar e depender de mim. E a gente orava toda aquela manhã e chorava abraçado e orava, e aí a gente dizia: Deus, né? Está no teu controle, está no controle da situação, mas ao mesmo tempo a gente pensava assim: e que seja feita a tua vontade, Deus. Mas e se a tua vontade não for a minha vontade? Se a tua vontade não for salvar o meu pai, que meu pai saísse vivo daí? Porque no meio dessa manhã tensa, né, isso passava na nossa cabeça também. E se a tua vontade não for a minha? Porque quando a gente entrega o controle para Deus, a gente precisa entender que Ele vai fazer o que for preciso para tratar na nossa vida, para cumprir o propósito que Ele tem. Porque Deus tem um plano perfeito, um propósito perfeito para cada um de nós. E Ele vai fazer o que Ele precisar fazer para que se cumpra esse propósito na nossa vida. Hoje eu dou graças a Deus porque o propósito, Ele ainda tem um propósito com a vida do meu pai e da minha mãe, e eles estão aqui hoje. Mas a gente pensava durante aquele dia: mas e se não for?
E se a tua vontade, né? Porque a gente está sempre orando, Deus, abençoa, cura o fulano, faz a tua obra, faz um milagre. Mas e se a tua vontade não for a minha? Eu pensava naquele dia. Se a tua vontade hoje não for que meu pai continue aqui, porque a situação, como o médico mesmo falou, era um filme de terror. Essa era a nossa situação aquele dia, né? Mas depender de Deus, entregar o controle para Deus, é isso. É a gente confiar nele, depender. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. E Deus age na nossa vida desta forma. Quando a gente quer controlar tudo, acha que consegue controlar tudo, Deus prepara uma situação em que tu tenhas que somente depender dele. Em que tu somente tenhas ali a dependência de Deus. Não tinha mais nada naquela manhã que a gente pudesse fazer, a não ser estar ali dependendo de Deus. E como Deus tratou nas nossas vidas naquela manhã. Digo nas nossas, nos meus irmãos, na minha cunhada, nos meus cunhados, na minha mãe. Como Deus tratou toda aquela manhã enquanto Ele estava lá curando meu pai. Ele estava ali naquela sala de espera, trabalhando nas nossas vidas. Eu não sei como Ele trabalhou nos meus irmãos, mas na minha vida foi nesse sentido, de depender, de entender que nós não podemos controlar todas as coisas. Dependência total de Deus. Quando eu entrego o controle para Deus, eu dependo totalmente dEle. Uma outra coisa que significa entregar o controle da nossa vida para Deus é a confiança. Né? Eu preciso confiar. E eu quero convidar vocês para abrir lá em Provérbios, capítulo 3 e verso 5. Provérbios, capítulo 3 e versículo 5. Encontraram? Amém, irmãos? Diz assim, então: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de quê? De todo o seu coração. Então, quando eu entrego este controle, o controle da minha vida, eu entrego para Deus, eu preciso confiar de todo o meu coração. Confiar nesse Deus que sabe o que é melhor para a minha vida. Estou entregando, Deus, está aqui o controle da minha vida. Mas aqui, essa cena aqui, Deus, tu pode passar, vamos pular essa cena. Não, essa aqui nós vamos voltar, Deus. Quando eu entrego, eu estou confiando que Deus vai apertar essas teclas aqui a hora que Ele quiser. Se Ele precisar apertar na tecla para pausar uma situação, Ele vai fazer. Se Ele precisar apertar aqui na tecla para avançar a cena, Ele vai fazer na hora que Ele entender que é o momento. Se Ele achar que nós temos que voltar, apertar para voltar uma cena, quem sabe quantas vezes Deus não quer que a gente volte algumas cenas atrás. Coisas que ficaram lá atrás, que a gente ainda precisa consertar, que a gente precisa curar. E nós não queremos deixar Deus controlar totalmente a nossa vida. Então, quando eu entrego o controle, eu preciso confiar que Ele vai fazer o que for preciso na nossa vida, para que se cumpra o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ah, mas como é que eu vou confiar? Como assim eu vou confiar? Ah, não, mas sou eu que sei o que é melhor para mim. Sou eu que sei. Deus, eu deixo tu controlar a minha vida profissional, tu controla.
Mas as minhas emoções, não, Deus, não, esse aqui fica comigo. Essa parte sou eu que controlo. Sou eu que sei o que é melhor para mim. Tá, Deus, eu vou deixar tu controlar aqui os meus relacionamentos, mas a minha vida financeira, não, essa deixa comigo, né, Deus? Esse controle aqui, essa parte, eu é que vou saber o que tenho que fazer. Eu sou bem espertinha, que nem a gente brinca às vezes, né? Às vezes com o Fabrício, eu digo, eu sou bem espertinha. Não somos nada, irmãos. Nós não sabemos de nada. Não somos nada de espertinhos. Precisamos confiar nesse Deus amoroso, esse Deus que tem um plano perfeito para cada um de nós. E temos que deixar, né? Confiar é acreditar, confiar que Deus vai fazer na nossa vida o que é melhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós. A gente acha que sabe o que é melhor. Mas quantas vezes a gente já tomou alguma decisão achando que era o melhor para nós e depois a gente viu que não era? Não sabemos o que é melhor. Muitas vezes a gente age nos nossos impulsos. A gente toma decisões baseadas nas nossas emoções. E aí depois a gente tem as nossas consequências aí, né? Porque às vezes, porque Deus castiga. Deus não castiga. Tira isso de uma vez por todas da sua mente, do seu vocabulário. Não fale nunca mais isso que Deus castiga. Né? Deus não é um Deus que mete um terror lá com a gente. Né? Deus é um Deus de amor. Ele nunca castiga. O que a gente vive são as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, das nossas decisões. Então, estou passando por isso porque Deus me castigou. Não. Você está passando por isso porque está colhendo coisas que você plantou. São as suas decisões, as consequências das suas escolhas. Deus sempre vai nos deixar escolher. Ele sempre deixa a gente escolher. Né? Mas a gente tem que também estar preparado para as consequências das nossas decisões. Uma outra coisa que quer dizer entregar o controle para Deus, quando eu entrego o controle para Deus, eu estou negando a mim mesmo. Eu nego as minhas vontades. Quando eu entrego o controle total da minha vida para Deus, eu estou dizendo, Deus, não é mais do meu jeito agora. A partir de agora é do teu jeito na minha vida. Eu não quero mais fazer as coisas conforme a minha vontade. Eu quero que tu faças a tua vontade na minha vida. Negar-se a si mesmo é reconhecer que nós somos limitados e que nós somos falhos. É reconhecer que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E quantas vezes nós tomamos decisões baseadas no nosso coração, nas nossas emoções. Quando eu entrego o controle da minha vida para Deus, eu deixo Ele decidir o que Ele quer para mim. Não é mais agora, Deus, como a Giovana quer. É como Tu queres, Deus. Não é mais do meu jeito, mas é do Teu jeito, Deus. Quando eu entrego o controle para Deus, eu estou negando a mim mesmo. Eu deixo Deus controlar as minhas emoções. Eu deixo Deus controlar os meus impulsos. Deixo Deus controlar todos os meus pensamentos maus, porque nós temos pensamentos maus. Só eu que tenho pensamento mau, será? Mais alguém? Mais alguém tem? Tá. Achei que só eu tinha. Eu tenho pensamentos maus também. Todos os dias tenho pensamentos maus. Porque nós somos falhos, somos limitados, a nossa natureza é podre, irmãos. Desculpa dizer isso para vocês, né? Mas nós somos podres, nossos pensamentos são podres. E nós temos que lutar diariamente com isso, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas emoções. E quando eu entrego o controle da minha vida para Deus, eu estou dizendo, Deus, controla as minhas emoções, controla o meu impulso, controla o meu jeito de agir lá no meu trabalho, a minha vontade de agir na raiva, de responder quando eu tenho que ficar quieta. Controla, Deus, não me deixa mais agir dessa forma tão impulsiva que às vezes, que depois eu me arrependo.
E tantas outras coisas que nós temos aqui dentro, tantas outras vontades, tantos outros desejos maus que nós temos dentro de nós, diariamente, né? E que nós temos que controlar. Então, quando eu entrego o controle da minha vida para Deus, eu estou negando as minhas vontades. Não quero mais fazer, Deus. Não quero mais fazer do meu jeito. E eu quero que a gente leia esse versículo lá de Mateus 26. Mateus 26, versículo 39. Vamos começar lendo ali do versículo 36, para a gente entender. Vocês todos conhecem essa passagem, né? Jesus lá no Getsemane, quando Jesus já estava indo, né, para ser crucificado. Vamos começar lendo a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Imaginem vocês que Jesus, naquele momento, diz que ele estava ali angustiado, que ele estava triste. Ele sabia o propósito, né, de tudo que estava acontecendo. Ele sabia do plano que tinha para ele. Mas mesmo assim, ele disse: Senhor... Olha, leia de novo lá o versículo 39, a segunda parte. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus passou por uma situação em que ele: Senhor, se é possível, não me deixa passar por isso. Mas mesmo assim, se for da tua vontade, que aconteça isso. Eu lembro que nessa situação, enquanto o pai estava lá nesse processo, lá no hospital, eu lembro que em uma das conversas eu dizia assim: por que a gente está passando por isso? Por que a gente precisa passar por isso? Que a gente não pode... Eu queria trocar de lugar com ele. Algumas vezes eu falava isso. Se eu pudesse, eu queria trocar de lugar com meu pai. Queria ficar lá no lugar dele, lá no hospital, né? Queria trocar. Né? Por que a gente tem que passar por esse momento tão difícil? Mas a gente precisa passar, né? Olha o que Jesus falou: se for, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que essa seja a nossa oração. Deus, não seja como eu quero, mas seja como tu queres na minha vida, Senhor. Eu te entrego o controle da minha vida. Está aqui, Deus, seja como tu queres, não como eu quero. É tão fácil a gente entregar o controle da nossa vida para Deus quando as coisas estão indo tão bem. Tudo bem, que bom, só festa, que alegria, coisa boa, né? Mas aí quando Deus permite situações da nossa vida para trabalhar na nossa vida. Aí a gente dá esse controle de volta a Deus, só um pouquinho, né? Dá aqui esse controle. Não preciso passar por isso, vamos pular essa cena, né? Mas Deus precisa, Deus quer essa situação para trabalhar na nossa vida. E a gente precisa aprender a negar as nossas vontades, a dizer não para o nosso eu. A gente precisa ser humilde para reconhecer as nossas falhas, dizer não para o nosso eu e deixar Deus controlar a nossa vida. Entregar o controle da nossa vida para Deus não é quando a gente, aceitei Jesus, agora a minha vida está nas mãos de Deus. Sim, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, é isso aí. Mas entregar o controle da nossa vida para Deus é algo diário.
Todos os dias nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Deus. Porque diariamente nós sofremos tentações, diariamente nós lutamos contra a nossa carne, contra os nossos desejos maus, contra a nossa vontade. Então, diariamente nós precisamos dizer: Deus, está aqui o controle da minha vida hoje. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade e não a minha. Controla as minhas emoções, controla os meus sentimentos, controla os meus impulsos nesse dia, Deus. Então nós diariamente entregar esse controle. Há 21 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei, aceitei Jesus como meu Salvador, entreguei minha vida. Mas imaginem, nesses mais de 20 anos, né, todas as coisas que eu já vivi. Então, a gente precisa diariamente entregar, não é algo que acontece uma vez na vida. Me batizei e entreguei minha vida para Jesus. Nós precisamos todos os dias reconhecer que quem tem que controlar a nossa vida é Deus. Que nós não temos condições de decidir as coisas para a nossa vida. Nós somos muito falhos. Não é fácil a gente, né, entregar o controle. Se eu disser para vocês que é algo fácil, não é, né? Porque quantas vezes Deus faz de um jeito e a gente queria que fosse de outro jeito? Mas como assim? Eu vou entregar tudo para Deus? Vou entregar tudo, Ele vai decidir tudo? Não é fácil. Vai dizer, mas como assim? Vou virar um escravo? A atitude mais inteligente da tua vida é fazer isso. Essa é a atitude mais inteligente, é entregar a tua vida para Deus, entregar para o teu Criador, porque Ele te conhece melhor do que tu mesmo. O teu Criador te conhece melhor do que tu mesmo. Então, a atitude mais inteligente da tua vida é entregar o controle da tua vida para Deus. Que se cumpra o teu querer, né? Quando a gente canta, tem aquele louvor, né? Faz teu querer em mim. Dá um frio na barriga. Se a gente canta esse louvor com o nosso coração mesmo, né, a gente sente um friozinho na barriga, porque faz teu querer em mim, né? Mas a gente sempre sabe que o querer de Deus na nossa vida é o melhor, sempre é o melhor para nós. E que nós precisamos entregar, abrir mão do nosso controle. Entenda sempre, né, que Deus nos dá liberdade. Deus nos deixa decidir se nós queremos ou não entregar esse controle para Deus. Mas quem sabe hoje, né, a gente possa olhar para a nossa vida e pensar quantas coisas erradas a gente fez, porque a gente estava com o controle da nossa vida. Quantas coisas poderiam ter sido diferentes na nossa vida se a gente simplesmente tivesse entregue o controle para Deus? Quantas vezes na nossa vida a gente foi lá e apertou a tecla errada, apertou o botão errado no momento errado? Hoje é uma noite muito especial, noite de Santa Ceia, noite de intimidade com Deus, noite de renovar a nossa aliança, nosso compromisso com Ele. E Deus nos chama hoje, né, a pensar. Volta lá no primeiro, por favor, Laura. Hashtag Deus no controle. Será? Será que é Ele que está no controle da nossa vida? Será mesmo? Que a gente possa pensar nessa noite. Quem está controlando a nossa vida? E fica esse convite para que a gente realmente possa entregar a nossa vida para esse Senhor, para o nosso Criador. Eu quero te convidar a que tu te coloques de pé, que tu feches os teus olhos. Quero que tu comece a pensar na tua vida, comece a pensar nas situações que tu tem vivido hoje. Né? Talvez tu chegou aqui hoje numa situação muito delicada, mas sofrendo por alguma situação. E aí eu quero te pergunto assim,
Deus está no controle? Por que essa situação está assim? Por que chegou desse jeito? Quem estava no controle dessa situação? Queria pedir que o grupo de louvor estivesse passando.